Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h03 em Cuiabá. Eu vou conversar aqui com o vereador por Cuiabá, Chico 2000. Ele é do PL, né? PL voltou a ser PL, né? Voltou a ser o Partido Liberal. E nós vamos conversar sobre a CPI da sonegação fiscal contra as instituições financeiras. Mas antes eu quero perguntar, e agora, anda a CPI do Paletó depois da decisão da doutora Maria Helena Bezerra Ramos? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. É prazer igual, bom dia Antero, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos os ouvintes. Eu estive conversando com o presidente no dia de ontem, fiz essa pergunta a ele. Ele me disse que ainda não havia sido intimado, estava aguardando a intimação chegar, para que a partir daí ele definisse os caminhos jurídicos que a Câmara tomaria ou não, mas aguardando ser notificado da decisão da desembargadora. Mas de qualquer forma é só depois do recesso, né? Como também a CPI que o senhor propõe é depois do recesso. E aqui é o seguinte, CPI da sonegação fiscal contra instituições financeiras que não estariam recolhendo o ISS-QN de forma adequada. O que é esse não recolhimento de forma adequada? O que o senhor já constatou para propor essa CPI? E que instituições financeiras são essas? Quais? Bom, todas as instituições financeiras. Mas compreende aí bancos? Bancos, principalmente bancos. Nós temos dois caminhos nessa CPI, os quais serão investigados. Primeiro é leasing. Leasing é um serviço prestado pelas instituições financeiras e que sobre esse serviço existe a incidência do ISS-QN. Na verdade, existe um paraíso fiscal aqui no Brasil, no interior de São Paulo, mais precisamente, chamado POA. As instituições financeiras têm seus escritórios, suas sucursais, suas filiais, enfim, neste município, e recolhe o ISS-QN para esse município, que na verdade a alíquota é infinitamente, algumas vezes menores que a de qualquer que se pratica no país. Mas esse recolhimento para esse município, ele está completamente errado, porque o nosso Código Tributário, ele estabelece de forma muito clara que o imposto deverá ser recolhido na base do tomador. Isso significa que as operações de leasing firmadas em Cuiabá, o ISS é devido para Cuiabá e não para onde essas instituições entendam que deva levar esse recolhimento. Tá. Então, leasing é uma situação a ser levantada, a ser tributada e a ser exigida que se recolha aos cofres públicos municipais. Sim, a importância é que nós vamos estar trabalhando em cima desse tema nos últimos 5 anos e 11 meses, onde existe a expectativa de se aportar em Cuiabá um volume vultuoso, mas o mais importante é a continuidade da arrecadação mensal, né? O passado é importante, mas a continuidade dessa arrecadação mensal também é extremamente importante. Isso sobre leasing. Tá. Além do leasing, quais outros serviços que são tributáveis nessa categoria de ISS-QN? Porque ISS, só explicando para o ouvinte, é o que o município pode cobrar, né? O imposto sobre serviço.
Sim. Imposto de renda, o município não cobra isso, não tem Isso. nada a ver com isso. Isso. Né? Então, o ISS, além do leasing, o que mais que o município pode cobrar? Nós temos um entendimento, Antero, de que a principal moeda que circula no país hoje são os cartões, tanto de débito quanto de crédito. As pessoas não saem mais com dinheiro, com a moeda no bolso, em razão de riscos, e elas saem com o seu cartãozinho, no máximo R$50 no bolso para um imprevisto, né? Então, nós entendemos que a moeda de maior circulação no município hoje são os cartões de débito e crédito. Sobre esses cartões, a operadora da maquininha, ela cobra em cima de cada operação, algumas 3%, outras 4%, outras 5%. Isso é serviço. E sobre esse serviço, existe a incidência dos 5% de ISS do município de Cuiabá, que também não é recolhido aqui no município. Eles mandam também para o interior de São Paulo. Então, veja só, é uma maquininha que cobra do empresário sobre cada operação, cada passada de cartão, 5%. Sobre esses 5%, 5% é direito do município, ou seja, 0,25% é o percentual que deveria ficar sobre cada passada desse cartão para o município de Cuiabá, naturalmente que sobre a movimentação realizada em Cuiabá. Essas maquininhas, elas são conveniadas com bancos, etc. e tal? Veja só. Ou são de propriedade dos bancos? Não, essa maquininha, Por exemplo, a Cielo, né? Certo. É uma maquininha que você passa o cartão lá e paga a conta. Qualquer maquininha do restaurante, você vai pagar a conta do restaurante. Você não traz uma maquininha do posto de gasolina. Você vai colocar o seu cartão, vai pagar a conta lá. Certo. Isso deveria se recolher para a prefeitura e não recolhe. 5% desse valor. 5% dos 3. Isso, 5% dos 3, ou dos 4, ou dos 5, depende. Cada maquininha estabelece um percentual. Existe maquininha, como eu disse inicialmente, que ela cobra 5% sobre cada operação. A regra geral aí é 3%. Que seja 3%, sobre os 3% que fica para a maquininha, 5% é do município de Cuiabá, ou seja, 0,15% deveria ser recolhido para Cuiabá. Nós fizemos uma simulação, só para que os ouvintes compreendam, sobre um município do interior do Rio Grande do Sul, com 60 mil habitantes. Nós fizemos essa simulação, feito por essa empresa que nós procuramos para nos dar suporte técnico para esse trabalho, e ela nos apresentou um trabalho que ela fez nesse município, com 60 mil habitantes, somente sobre cartões de débito e crédito, e houve... deveria ter existido uma arrecadação de aproximadamente 40 milhões ano para esse município, que não houve. 40 milhões só do ISS-QN. Só do ISS-QN. Então você vê, nós estamos falando de um município com 60 mil habitantes. Se nós multiplicarmos isso por 10, que Cuiabá tem 600 mil habitantes, nós estaríamos aí em torno de 400 milhões. Só cartões de débito e crédito. E a Câmara Municipal está aparelhada para fazer esse tipo de fiscalização? Porque, assim, essas empresas, elas são ligadas a bancos são poderosos,
tem excelente banca de advogados, e é evidente que eles vão tentar atrapalhar o caminho de vocês bastante, né? Porque para eles continuarem não pagando imposto é uma beleza, né? É verdade. Veja só, Antero, qualquer medida que essas instituições financeiras tomarem serão medidas meramente protelatórias. A base jurídica nossa é muito forte. Como eu disse aqui inicialmente, o Código Tributário estabelece que a arrecadação deve ser feita na base onde o serviço foi tomado. Isso é a lei que fala. Em razão disso, a banca de advogados poderá trabalhar sim, mas de forma meramente protelatória. Tem uma pergunta aqui que chega de Jaciara. O Cornélio do Jaciara está mandando aqui a seguinte indagação. O senhor já falou, mas ele quer que o senhor repita. Gostaria de saber do vereador se ele pode informar em qual cidade do interior de São Paulo virou esse paraíso fiscal destas empresas para sonegar o ISS-QN. Só dando detalhe, o Cornélio de Jaciara é assessor do prefeito Ábido, lá de Jaciara, e é evidente que ele está pegando o raciocínio aqui de Cuiabá e transferindo para o município de Jaciara. E ele quer saber do senhor qual que é a cidade do interior de São Paulo onde isso acontece. Poá. Onde tudo que você paga aqui vai para lá. Poá, São Paulo. Município de Poá, São Paulo. Então, qualquer cidade brasileira que passa cartão de débito e crédito, quem ganha o ISS-QN é o município de Poá. Poá. Coisa boa, né? Mas voltando aí à estrutura da Câmara, você já conversou com o presidente? Quanto é que custaria uma consultoria capaz de subsidiar os geradores sobre isso? Bom, conversei sim, fizemos algumas pesquisas, encontramos uma empresa que inclusive nos fez a apresentação desse levantamento no interior do Rio Grande do Sul. Tem um software que nos daria todo o suporte, né? No entanto, o valor cobrado mensal ele varia entre 70 e 120 mil reais mês. Por quê? Por que essa variação, vereador? Porque vai depender do número de profissionais que eles vão colocar à disposição da Câmara Municipal de Cuiabá. Profissionais técnicos na área, inclusive na área jurídica também, e esses profissionais se deslocariam do Rio Grande do Sul para cá e ficaria aqui durante o tempo da CPI, que é no máximo de 90 dias, né? Então, essas informações já estão com a mesa diretora, mais precisamente com o presidente. Sem esse suporte, seja dessa empresa ou de qualquer outra, para mim não importa, sem esse suporte ficaria quase que inviável, quase que impossível a realização desse trabalho em razão de tamanha quantidade de informações que teríamos. Por exemplo, leasing, nós teríamos que ter a base dessas informações fornecidas pela Secretaria. Explica um pouco aí para o ouvinte o que é leasing. Sim, leasing é uma locação, inicialmente uma locação de um bem, e que ao final dessa locação esse bem fica com o locador, né? Essas informações elas precisam ser nos repassadas pela Cefaz, com relação ao leasing, e pelo Detran, porque no que se refere a veículo, todo leasing ele fica registrado. Quando faz o financiamento de um carro, ele faz um leasing, é isso, né? Não. O leasing é uma espécie de financiamento, né?
O leasing é uma Ele espécie. pode fazer um leasing. Ele então, pode fazer o Ou não, leasing, né? ou não. Como ele pode financiar normal. E se ele fizer outro tipo de empréstimo? Não entra no ISS? Não. É só o O leasing, leasing, sim. que é caracterizado Que como... é caracterizado como imposto de serviço. Isso. Você já conversou isso com a Secretaria de Fazenda do município de Cuiabá, que tem interesse, evidente. Sim, Eu acho que sim. esse assunto deve unir. Sim. Não tem oposição nessa situação? Não tem. Inclusive, a aprovação dessa CPI, ela se deu com a totalidade dos vereadores. Todos queriam participar, mas a comissão é formada por 3, né? Mas Como é que todos ficou a poderão comissão? participar. Já está escolhida? O proponente é o presidente, o relator é o Luiz Cláudio e o outro membro é o Renivaldo, que é da Cefaz, que é economista e que tem habilidade também com números, né? Então, essa é a composição da CPI. Então, como eu estava dizendo anteriormente, as informações com relação ao leasing, ela vem da Cefaz e vem do Detran. Porque o leasing de veículo precisa ficar registrado no documento do carro. E quando faz de trator? Sim, Porque aí a Cefaz. Trator não empaca no Detran, mas a A Cefaz Cefaz tem. A Cefaz tem em razão da nota fiscal. Então, essas informações ou é Cefaz ou Detran. E cartões de crédito, as informações precisam... Quando um cidadão compra tratores para as suas fazendas no interior, Sim. e essa compra é realizada em Cuiabá ou em Várzea Grande, esse SSQN é de Cuiabá ou de Várzea Grande? É na base em que foi realizada a operação. Se ela foi realizada em Cuiabá, é Cuiabá. Se ela foi realizada em Várzea Grande, é Várzea Grande. E assim em Primavera, onde ela tenha sido realizada. Bem, vereador, eu acho que sobre isso falamos tudo, né? Vamos falar agora do seu mandato. Estamos chegando aí no último ano do mandato. O que é que foi possível o Chico 2000 fazer e por que é que o povo de Cuiabá deve votar no Chico 2000, embora você não possa pedir voto aí. Isso, na verdade, assim, Antero, nós estamos em nosso 4º mandato, isso em razão das realizações que temos feito ao longo dessa caminhada nossa. A cada novo mandato, são novas ações que você realiza, mas existe sempre o reflexo, seja ele positivo ou negativo, de uma caminhada anterior. Nós estamos no 4º mandato, primeiro porque Deus estabeleceu isso em nossa vida, segundo porque nós respeitamos as pessoas, ouvimos todos, atendemos quando é possível, e a base nossa ela é mais ligada à infraestrutura. Eu já estive na gestão do ex-prefeito Wilson Santos, secretário adjunto de infraestrutura, e por alguns meses secretário, substituindo o secretário Andelso por questões de saúde. E ali nós tivemos a oportunidade, não estava ainda vereador, tivemos a oportunidade de conhecer bem a cidade, conhecer bem as necessidades estruturais dessa cidade, e foi aí que nós direcionamos muito as nossas ações ao longo desses 4 mandatos, né? E é por esse caminho que o vereador Chico 2000 pretende continuar, levando nos pontos mais distantes aí da nossa cidade, aquele mini estádio que as pessoas muito querem, aquele PSF, aquele posto de saúde, o centro comunitário, enfim, essas são as ações em que o vereador Chico 2000 mais atua. Nós temos aqui um ouvinte, que é o Nelzito, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, Nelzito, tudo bem? Bom dia, tudo na paz de Deus aí? Tudo na paz de Deus. Bom demais. O vereador Chico 2000 está lhe ouvindo, pode perguntar. Senhor vereador, é o seguinte,
O que o senhor achou dos aluguel de carro que o Israel fez? Porque o testemunheiro que era farra com dinheiro, ele falou para mim que era legal, estava dentro da lei. Mas eu acho que o político hoje tem que trabalhar assim, fazer legal e moral, porque a política não tem mais nenhuma moral. Aí o cara só faz o que é legal e é imoral e continua. Por exemplo, os vereadores que ganham 15 mil reais por mês, 25 de verbas indenizatórias, dá 40 mil. E custa 67 mil cada vereador por município. Por exemplo, o caboclo que ganha R$1.000, R$1.500, tem que pagar a luz dele, tem que pagar a água, tem que pagar os impostos, tem que pagar tudo. Por que nós temos que pagar tudo para o vereador? É festa, é carro para andar, é tudo para ele. E o senhor nunca fez um projeto para mudar isso, não? Porque é uma brincadeira. Eu, com R$1.000, tinha que pagar tudo minhas contas. O vereador com 40 mil, porque às vezes os 25 mil de verba indenizatória é mais que um salário, porque ele não tem que prestar conta com ninguém. E tudo que ele faz pelo ir no banheiro, nós temos que pagar. Isso é uma brincadeira, rapaz. Por que são coisas diferentes? A lei não é igual para todos. O funcionário público, como é um vereador, não teria de dar um bom exemplo para a população, e não esse tipo de exemplo que o Israel faz. Um abraço, Neuzito, sua revolta. É o Neuzito, nosso ouvinte, fazendo aí a sua manifestação para o senhor. Bom, Neuzito, primeiro eu quero desejar um dia abençoado para você, para sua família e para todos os ouvintes. Quero dizer a você que quem conduz as ações na Câmara é a mesa diretora. Aos vereadores restam tão somente utilizar ou não dos benefícios que a mesa diretora cria. Nesse caso, eu fiz a opção em não utilizar. Eu tenho meu carro, sempre trabalhei todos os meus mandatos com o meu carro, porquanto eu fiz a opção de não utilizar o veículo fornecido pela Câmara. O presidente Misael, ele, ao fazer esse trabalho, naturalmente que ele fez com base na legalidade, dando condições aos vereadores, até porque esse veículo não é para os vereadores, e sim para o gabinete dos vereadores realizarem os trabalhos de visitas, enfim, aos bairros da cidade. Ele fez com base num procedimento extremamente legal. Ele não seria inconsequente de fazer sem que ele tivesse o suporte jurídico para isso. Igual a Assembleia Legislativa do Estado também fornece veículo, e além e há algumas coisas a mais do que veículo, como combustível, como, enfim, manutenção desses veículos. A Câmara ela não está diferente do que é praticado pela Assembleia. Bem, tem aqui uma manifestação do Marcos, de Cuiabá. Bom dia. Ele diz aqui o seguinte: hoje as locadoras de automóveis e a maioria dos transportes grandes em Cuiabá tem placas nos veículos de outros estados. Exemplos de Minas Gerais e Paraná, pois lá tem incentivos de locação de 1% sobre o valor do veículo para pagar IPVA. Na minha opinião, seria melhor 1% e deixar os veículos emplacados aqui do que deixar essa verba aí para outros estados e os veículos circulando aqui. Agora, um outro detalhe, é possível você comprar um veículo em Cuiabá e emplacar em outro estado, né? E aí, a questão do ISSQN, como é que fica? Na verdade é o seguinte, para aquilo que for realizado, para o serviço que for realizado em Cuiabá, independe de onde é a placa desse veículo. O serviço que foi realizado em Cuiabá, o ISS é devido a Cuiabá. Pode ser a placa do Rio, de São Paulo, de Minas, mas o serviço foi realizado em Cuiabá. Por isso que o Código Tributário estabelece que a base da arrecadação é a base do tomador do serviço, que quando ocorre nesse ou naquele município, é para esse ou aquele município que deve ser direcionado o ISS. Tá, vereador, nós estamos chegando aí no último ano do prefeito Emanuel Pinheiro. Né? Ele está entrando no último ano de mandato dele, desse primeiro mandato.
Que avaliação que o senhor faz do prefeito? Da administração do prefeito, claro. É importante a pergunta, Antero. Eu estou vereador pelo PL, antes PR, partido que esteve na base coligada do prefeito, partido que continua na base coligada do prefeito e com a sustentação dada pelo vereador Chico Dormil. Entendo que o prefeito Emanuel Pinheiro ele vem realizando ações extremamente positivas para a cidade. Isso fica muito evidente. Já briguei muito com ele por diversas outras razões, mas nós precisamos ser muito honesto e muito sincero, e que quando falamos de Cuiabá com o prefeito Emanuel Pinheiro, os olhos dele brilham. Ele é cuiabano, ele gosta dessa cidade e dentro daquilo que lhe é possível, e ele vem realizando um excelente trabalho. Nós temos aí um novo hospital e pronto-socorro que, para mim, vai ficar registrado na história, né? Naturalmente que a base principal dos recursos são recursos federais, mas foi com uma gestão positiva dele que conseguimos inaugurar esse hospital. Assim, a avaliação do vereador Chico Dormil é de que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro tem mais acertos do que erros. Tá, e o episódio do paletó? Você não acha que isso vai dificultar vereadores da base dele na hora que forem pedir o voto? Sim, eu não tenho dúvida. Como eu disse, Antero, eu estou no 4º mandato. Eu passei por todas as piores votações que já existiram na Câmara. Você sabe muito bem quais são, as cassações que houveram, são episódios que trazem um desgaste muito grande. Aquele levantamento, daquela denúncia contra o senhor, sim, que eu até tive com o senhor na Câmara Municipal de Cuiabá. Correto. Aquilo está resolvido? Sim, aquela denúncia, Deus toma todas as providências, Antero. Eu não posso dizer que aquele ato covarde que foi praticado contra a minha pessoa tenha sido somente ruim, teve um lado positivo. Aquilo ali me fez repensar na minha vida. Aquilo ali me reaproximou de Deus, me reaproximou da minha família. E aí, assim, a menina, tão logo, poucos dias após, ela esteve numa audiência de instrução na vara da infância, na presença à época, promotor José Antônio Borges, hoje procurador de Justiça, procurador-geral de Justiça, a juíza doutora Gleide, e ela confessou reiteradas vezes ter inventado, ter mentido sobre todos os fatos narrados na inicial. Ela entendeu que aquele talvez fosse o caminho mais seguro para que ela alcançasse o que queria naquela oportunidade. E ela alcançou. Em troca de uma injustiça muito grande. Mas Deus tomou providência, isso está resolvido, isso é um fato passado na minha vida e que teve o seu lado positivo, que é esse que eu te falei, da minha reaproximação com Deus, da minha reaproximação com a minha família, porque é somente Deus e a família que te dá o suporte necessário para você ultrapassar essa fase, Antero. Tá, vereador, sucesso para o senhor aí no final do mandato, sucesso nessa CPI, que ela é inédita, né?
E é uma CPI interessante porque pode resolver muitos problemas de Cuiabá. É verdade. É só deixar registrado que essa CPI, com relação aos leasing, já ocorreu no estado de São Paulo, capital. Uhum. E para São Paulo foi trazido para dentro de São Paulo mais de 5 bilhões de reais de valores sonegados em razão de recolhimentos para outro município. Né? Pois é, e por que não beber dessa experiência de São Paulo? Sim. Por que não pedir para a Câmara Municipal de São Paulo disponibilizar gratuitamente, às custas da Câmara Municipal de São Paulo mesmo, os principais assessores dessa CPI para assessorá-los aqui? Sim, São Paulo teve o acompanhamento também de uma empresa, através do seu software, que lhe deu suporte. Daí a base que nós estamos fazendo a pesquisa para ver qual é essa empresa que irá nos dar o suporte. Eu quero deixar isso registrado aqui, agradecer a você, a toda a sua equipe, dizer que eu estou à disposição. Sabemos que Cuiabá precisa cada vez mais de pessoas comprometidas com essa cidade, e essa é a nossa intenção. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Tá bom, feliz 2020 para o senhor. Obrigado. São 8h34. Eu entrevistei aqui o vereador Chico 2000. Ele está propondo uma CPI interessante sobre a sonegação fiscal das instituições financeiras que não estão recolhendo o ISS-QN de forma adequada.